Nós tivemos na ceia uma palavra curta, pequena, sobre a trilha do Cordeiro. Trilha é caminho, vereda. Depois, nós tivemos também os dois caminhos, né? Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um caminho estreito, um caminho espinhoso, e logo um caminho largo, espaçoso. Mas o caminho estreito leva à perfeição. Boa noite com Jesus. Ele é a força da nossa vida. Nós vamos ficar de pé. E vamos ler apenas este versículo. Verso 48, é o último versículo do capítulo 5, capítulo das bem-aventuranças, né? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Nós agradecemos ao Pai, porque o Senhor não pede nada de nós que esteja além daquilo que temos. O Senhor nos dá primeiro, para depois pedir. O Senhor deu Isaque a Abraão, para depois pedir Isaque. E assim são todas as coisas. Quando o Senhor pede de nós o Espírito Santo, o Senhor nos dá o Espírito Santo primeiro. Dá-nos coragem de vivermos sob os desígnios do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Nós temos aqui no livro da vida do Cordeiro um assunto muito importante sobre a perfeição. Mas antes, porém, nós vamos formar um contexto com a mensagem sede, parágrafo 124. Naturalmente, as pessoas rirão de você e dirão: você perdeu sua mente. Você ficou louco. Eles dizem assim. Eu estava comentando hoje com o irmão Jesuíno que esse short
esses shortinhos que as mulheres adotaram como roupa para sair na rua. Dentro de casa, de certo, não tem nem roupa, né? A irmã Brana disse que elas saem na rua com roupas que não deveriam entrar nem no quarto e dormir, né? E esse estado não tem jeito de pregar sem mexer com a mulher, não tem jeito. Porque a mulher é a igreja. É importante a posição dela. Não tem jeito. Pregar sem Abraão e sem os patriarcas, até mesmo sem Raabe, não tem jeito. E eu me lembro das saias rodadas, compridas. Eu me lembro, talvez ela não se lembra, da minha irmã. Aliás, acho que foi a única surra que eu vi ela levar. Porque brincando com aquela saia rodada, mostrou a canela um pouco acima do tornozelo. Levou uma surra. Era demais, não é? Aquilo foi uma revolução quando saiu primeiro a saia justa. Justa, mas não é esse justo que é até cafona. É uma coisa ridícula, não? Aquilo é um impacto na sociedade. Quando saía lá em Paris, uma moda assim, lá em Hollywood, Los Angeles, lá nos Estados Unidos, levava anos para chegar aqui no Brasil. Elas estavam lá de fio dental, lá tomando banho, e aqui no Brasil ainda usava calção na praia. Então, depois veio a calça esporte. Aquilo foi um impacto até. E para ganhar tempo, logo veio a mini saia e agora é o shortinho. Elas se sentem tão vestidas quanto aquelas que tinham saias rodadas, compridas. E é difícil a gente ver até na própria mensagem. Elas se sentem tão vestidas, seus homens, não? São tranquilos. E quando então as irmãs, a Igreja de Jesus, se veste dessa forma decente, para eles, perdeu a mente. É atrasado. É gente atrasada.
ficou louco. Mas recordem de onde eles estão bebendo a palavra, não? A religião. Veja de onde eles estão. Veja onde eles estão, em que estado eles estão. Poderia você imaginar um grande poço artesiano esguichando para cima excelente água, e algum dia lá embaixo, em um daqueles buracos, girinos mortos, e toda espécie de insetos que gostam de águas paradas, e credos, e dogmas, tudo mais ali, bebendo ali embaixo, olhando para cima e criticando daqueles que estão bebendo da água limpa, da palavra limpa, da mensagem limpa. Ora, ele não sabe. Ele não sabe o que é corrente, que corrente sacia, que corrente sacia sua sede, porque de qualquer forma o homem tem sede de religião, mas ele não sabe qual corrente que sacia sua sede que você está vivendo. Isto é exatamente correto. Temos um Deus vivo. Ele afirma, temos um Deus vivo. E o mínimo que Deus exige de nós para compreender perfeição é relativo. A apresentação física não é só do lado das mulheres, dos homens também. Os homens também. Se as mulheres tivessem barba, elas também estavam de barbinha. Que era moda, não? É o mínimo que Deus exige. E é tranquilizante. É tranquilizante o que Deus exige do seu povo. Por isso Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou humilde de coração, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então,
esse jugo é a vestidura de Jesus. A vestidura não é só vestidos, roupas. A vestidura está, nós lemos outro dia em Efésios 6, é a armadura. Então, temos um Deus vivo. Ele não está morto. E ele flui com um poço artesiano. É, sim. Não um que morreu há 1900 anos atrás, há 2000 anos atrás, e ficou na sepultura. Não, não ficou. Mas um que ressuscitou de novo. Hebreus 13, 8. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes é o mesmo Espírito Santo que está aqui agora. Ele é aquela porção que satisfaz a igreja de Pedro, 1 Pedro 3, capítulo 3, era como Sara, da qual sois filhos. O jugo de Sara nunca foi pesado. Ela teve o peso da esterilidade. Foi estéril durante toda a sua vida. E naturalmente ela sonhou com um filho. E quando ela menos esperava, depois de tudo acabado, todas as chances naturais, veja como ficou o jugo dela. Olha como compensou. Ela foi transformada. Ela deitou velhinha, com 90 anos, acordou uma jovem linda, com 22 anos. Veja se a mulher de Ló passou por isto. Ela tinha o coração em Sodoma, ela tinha coração da moda. E ela recebeu o resultado da sua escolha. Ela se satisfez. Quando a mulher não está satisfeita num lugar, o homem não aguenta. Ele tem que mudar de lá. Se ela está satisfeita também, é muito difícil de tirá-la de lá. Ela estava satisfeita com Sodoma. Sara estava satisfeita com sua velha tenda. E ela recebeu, veja, o revestimento. E o que é que se espera agora?
1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, 17. E seremos transformados. Não tenha o jugo pesado. Tem que sacrificar alguma coisa. Tem que ser crente. Está dizendo para o meu filho, você tem que pensar como crente. Os meninos têm que pensar como crente. Ele é aquela porção que satisfaz. Então, o jugo é suave. Tem prazer de vestir, de andar, de falar, de fazer os negócios, de usufruir até mesmo do lazer, da alimentação, de tudo. Tenho prazer como cristão. Ele é a palavra. Isto é aquela porção que satisfaz, porque Ele é a palavra. E essa palavra não é só para doutores, é para um povo humilde, pobre. Me lembro da saudosa Esmeraldina. Ela pegava a mensagem de cabeça para baixo, a gente fala cabeça para baixo, dizendo que estava lendo. Pegava a Bíblia, ao contrário, de cabeça para baixo. Vai ver onde ela está agora. Vai ver onde ela está. Agora, compensou Sara tratar seu marido como Senhor? A mulher trata o marido na vista dos filhos como um qualquer. Os filhos vão tratá-la também da mesma forma ou pior. E não vão dar respeito àquele pai. Minha mãe não respeita. Mas isto compõe a perfeição. Aquele no posto do dever, e arcando com o jugo de Jesus, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Não tem outro resultado senão perfeição como humano. Bom, o livro da vida do Cordeiro, 102, quero que você agora, você não ouviu muitas vezes as pessoas dizerem: oh, não há ninguém perfeito. Você já ouviu dizer isso? Está certo. Não se pode ser perfeito aos olhos do seu semelhante. Não. Mas você tem que ser perfeito ou nunca irá para o céu.
E agora? A sua perfeição começa pela língua. Interessante, não é? Pega aí Tiago 3. Porque o coração fala, a boca, a língua fala o que o coração está cheio, derrama. Então a imperfeição começa ali, está ali. Ele disse que é veneno, peçonha. A língua é peçonha. Ela bendiz aqui e maldiz aqui. É uma fonte que dá água doce e amarga. E o que Tiago fala do homem que consegue dominar a língua? Mas você tem que ser perfeito ou nunca irá para o céu. Certo? A Bíblia disse, Jesus falando nas bem-aventuranças, Mateus, disse, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E espiritualmente, isso cai sobre os pastores, porque a perfeição começa também na parte espiritual, na doutrina. Quem está em doutrina de ismo e essas coisas, jamais, não tem como ser perfeito. Então você tem que ser tão perfeito quanto a Deus, ou você está perdido. Agora, como você vai fazer isso? Está vendo? Bom, não desmaies. Filho meu, não desmaies. A palavra diz, né? Agora, um pequeno erro e você está perdido. Qualquer oscilação e você está acabado. Quanto mais se você vive no pecado. Porque nada pode entrar naqueles lugares a não ser perfeito. Perfeito. Deus colocou Satanás lá em cima uma vez, como anjo, Lúcifer, anjo de luz, o qual era o filho da manhã. E ele tomou as boas coisas de Deus e as perverteu em más, coisas más. Deus está seguro que nada entrará lá que alguma vez faça isso de novo. Está vendo? Pensa que vai sujar o céu? Suja sua casa. Suja seu corpo. Suja sua mente. Mas sujar o céu, não. Não tem como. Não desmaies. Esse é o parágrafo 104, viu? O livro da vida do Cordeiro. Você vê que o Cordeiro está desde antes da fundação do mundo.
Agora, você tem que ser perfeito. Jesus disse: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Agora, como você vai ser quando continuamente peca? Ai, meu Deus. Quando continuamente faz o que é errado? Agora, isto vai enroscar os legalistas. Mas note, não é o que você faz, é o que Deus fez. Não é o que você faz, é o que Ele fez. Está vendo? Você não pode ser perfeito, não pode ser em si próprio, mas em Cristo você é aperfeiçoado. Você não está confiando em suas próprias obras boas, ou em sua própria igreja, a qual pertence, mas você está confiando no sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. Aí está, é isso que o torna perfeito. É isso que ancora a sua fé. Não dá. Deixa eu passar para cisternas rotas. Você já volta, como diz o pregador, com as pernas mais fortalecidas, porque ficaram bambas. Nós vamos repetir aqui, cisternas rotas 131. Sou um calhorda, sou um renegado. Que vale dizer, sou um canalha, né? Um renegado. Cada um de nós o é. Não tem nenhum que não é. Mas diante de Deus, nós somos perfeitos. Mas tem que voltar aqui, ó. Continuamente, vestindo sempre na fronteira, falando da vida dos outros. Aquela moça, disseram para a irmã Brana, na porta da igreja: essa é a maior mexeriqueira do país. Veja como isso. Ah, não, mas Jesus está lá, Ele está entre eu e Deus. O vermelho, olhado para o vermelho, através do vermelho, se torna branco. Como é bom ouvir isso. É bom demais ouvir isso, não é? Ah, meu Deus, tem misericórdia. Isaías 53 é o retrato falado do Salvador. Do Salvador. Vou começar de novo. Sou um calhorda, sou um renegado. Cada um de nós o é,
mas diante de Deus nós somos perfeitos. Sede vós perfeitos, como vosso Pai que está no céu é perfeito. Como você pode ser? Porque com letra maiúscula, que é perfeito, nos representa ali. A perfeição é por representação. Aquela fonte está todo dia ali, fresca, não algo estagnado, mas fresca todo dia, que lava todos os meus pecados. Ele é aquela fonte. E ele muda a natureza. A curiosidade é mais próprio para as mulheres, mas há tantos homens tão curiosos. E isso começou lá no Éden. Quando fica sabendo que aconteceu alguma coisa com um casal, com aquela mulher, com aquele homem, então se apraz em comentar. Se apraz. E não tem jeito, então, de Jesus fazer intercessão por você? Porque você não tem pena do nome daquela mulher, daquele homem, daquele irmão, daquela irmã? Você não tem pena, você não tem misericórdia. Ele disse aqui, Jesus disse: se você não perdoar, isso se tratando de quem te ofendeu, quem te deve. E quando você entra em assunto que nem é seu, a pessoa não deve nada para você. Ele disse, São Marcos, se você não perdoar, o Pai que está no céu não te perdoará. Aqui em Mateus capítulo 6, se não te perdoar, se você não perdoar, Ele não te perdoará. Está escrito. Agora, quer ser perdoado, quer ser representado. É por isso que todo amor a Jesus é pouco. Canta-se. Não, irmã, você está numa arena. Irmão, você está numa arena. Os leões foram soltos. Mas uma coisa é certa, na hora de subir no rapto, você não vai ficar aqui por causa de erros do seu marido. Você não vai ficar aqui por causa de erros de sua mulher, de seu pai, de sua mãe. Você vai subir. Quando ele olhar para o canto da cama, você não está lá. É Marcos 11, 26. E Mateus 6 também, onde ele ensina o Pai Nosso. Então, eu vou só repetir aqui para terminar. Sou um calhorda, sou um renegado, cada um de nós o é, cada um. Mas diante de Deus nós somos perfeitos.
sede vós perfeitos, como vosso Pai que está no céu é perfeito. Como você pode ser? É por isso que ele falou, pastor, você não vai pôr a igreja no canto da parede. Ele disse aqui, os legalistas gostam disso aqui demais. Como você pode ser? Porque um que é perfeito nos representa ali. Aquela fonte está todo dia ali, fresca. Não algo estagnado, mas fresca, todo dia, que lava todos os meus pecados. Foi isso que ele viu naquela visão, quando ele está condenando aquela mulher de idade. Foi exatamente isso. Você não pode voltar para casa dizendo assim, para mim não tem. Se eu não for perfeito, eu não vou ao céu. Você não pode voltar pensando assim. Você tem que voltar amando mais a Jesus. E faça a oração da minha mãe, quando ia sair para visitar a casa de um irmão dela, ou irmão da igreja, ajoelhava e falava, Senhor, domina minha língua, não deixa eu conversar nada que não convém. Eu nunca ouvi minha mãe falando de ninguém. Nunca escutei isso. Nunca. Mas ela orava, pedindo assim. Volte para casa amando Jesus. Volte para casa curado, curada. Você que está na internet, vai dormir pensando nisso e curado também. Irmã, você está curada pela palavra. Essa palavra que você ouviu, cura. Cura enfermos, liberta oprimidos. Aleluia. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Isso é bom, isso é muito bom. É muito bom, glória a Deus. Amém. Amém. Amém.